e essa convivência que a gente tem aqui no condomínio, e somos muito felizes, né, por compartilhar de vocês também, da sua família. Então, pessoal, eu já trabalho no programa de IST-AIDS há 14 anos. Antes de trabalhar lá, eu já realizava algumas pesquisas voltadas para essa temática da AIDS. Vocês estão me ouvindo bem, tá, com atenção? Sim, nós estamos ouvindo certo. Bem. E eu estou atualmente afastada ainda por conta do meu doutorado, tá? Já estou na fase final dos trâmites. Há cerca de 8 meses eu estou afastada do programa por conta da finalização do doutorado. Então, eu trabalho lá no programa na parte da assistência, né? Atualmente eu trabalho com assistência aos pacientes que realizam tratamento, que já são diagnosticados com o diagnóstico de HIV/AIDS, e também coordeno o setor que atende especificamente os usuários para tratamento, tá? Então, o que a gente poderia estar abordando em relação à AIDS, né, de forma bem abrangente, com o pouco tempo que eu tenho, né? Então, vamos lá. A AIDS, ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus HIV, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? E a AIDS é uma doença bem antiga, né? Desenvolveu-se na década de 80, e até os dias de hoje é uma doença de relevância, né, para as políticas de saúde, considerando a sua transmissibilidade, que ainda é crescente, e um grande número de pessoas infectadas, né, anualmente em todo o mundo. E da América Latina, o país com o maior número de casos é o Brasil, né? Então é um cenário preocupante. Eu vou seguindo aqui o meu roteirinho, né, que eu coloquei. Então, os primeiros casos surgiram na década de 80, né, e ele existia um perfil, né, a AIDS existia um perfil nesse período. Era voltada para um determinado público. Eram os homossexuais, usuários de drogas e profissionais do sexo, que na época chamava de prostitutas. Porém, com o passar dos anos, nós já estamos há 40 anos, né, da enfermidade, né, dos primeiros casos, que foi na década de 80, esse perfil, ele foi se modificando ao longo dos anos, né, então nós passamos a ter também o público heterossexual ser infectado pela doença. E, alguns anos depois, passou-se a ter o processo chamado feminização, ou seja, as mulheres também passaram a ser infectadas de forma que chamou a atenção dos estudos epidemiológicos, né, o acometimento de mulheres infectadas. Porém, o homem sempre liderou esse ranking, né? No início da epidemia, a gente tinha em torno de 16 homens infectados pelo vírus para uma mulher infectada. E ao longo dos anos, né, nos dias atuais, nós temos praticamente o mesmo número. A cada 2 homens, uma mulher infectada. Então, você percebe aí o processo da feminização, né, da AIDS. A mulher passou também a ser infectada de forma bem consistente. Também nós passamos a ter o que se chama de interiorização. Nas primeiras décadas, a doença ela só acometia pessoas geralmente nas grandes cidades, nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, né, Porto Alegre. E também era uma doença que infectava pessoas de poder aquisitivo mais alto, né, tanto que a gente tem, nas primeiras décadas, infecções do Cazuza, né, de artistas, Lauro Corona, que foram pessoas que, infelizmente, não atingiram o tratamento, porque na época ainda não existia o antirretroviral, que a gente vai falar daqui mais um pouquinho. E aí, então, passou-se a ter o processo de interiorização. Municípios bem longínquos e com menos de 100 mil habitantes passaram a ter casos de HIV/AIDS notificados, né? E também o processo da pauperização.
esse processo da pauperização, esse nome, ele diz respeito a duas junções, pessoas de baixa escolaridade e de baixo poder socioeconômico. E, então, ao longo dos anos, o perfil foi se modificando, né, como vocês já verificaram aqui na minha fala. E isso, com isso, as políticas de saúde voltadas para a prevenção e diagnóstico da AIDS têm se fortalecido cada vez mais. Muito embora a gente sabe que de uns 2 anos para cá, o cenário deu uma discreta paralisada em relação às ações, né? Por uma questão de não priorizar de forma adequada essa questão da prevenção e incentivo aos cuidados para não aumentar o índice de transmissão, tá? Então, a AIDS, ela ataca as células de defesa, né, que são os linfócitos CD4, né, e devido a isso, uma vez infectada pelo vírus, o indivíduo tem essas células de defesa atacada e ele passa a ter um processo de imunossupressão, ele fica imunodeprimido. Daí, qual é a importância de se entrar com a medicação antirretroviral? Para que ele possa não desenvolver as doenças oportunistas, né? Porque essa imunossupressão leva o indivíduo a desenvolver as doenças oportunistas. Que doenças oportunistas seriam essas? A tuberculose, né? Nós moramos em uma região endêmica, né? Aqui no Maranhão. A hanseníase. Qual é outra doença oportunista que ele pode desenvolver? Uma diarreia persistente, um quadro febril. Se ele gripar, ele facilmente vai atingir um nível de pneumonia. Então, essas doenças oportunistas, elas ocorrem devido a esse ataque às células de defesa, né, o CD4. Daí a importância do usuário iniciar o tratamento com antirretroviral de forma mais precoce possível. Em 2012, a UNAIDS, né, ela fez uma oferta, né, que foi acatada por todos os países, de que eles deveriam iniciar o tratamento, a pessoa com diagnóstico de HIV, imediatamente ao seu diagnóstico, porque antes desse período, só entrava com a medicação antirretroviral os usuários que apresentavam doenças oportunistas. E segundo os estudos que foram feitos a nível mundial, o simples fato de apresentar uma doença oportunista, o indivíduo poderia evoluir para um quadro mais grave e até mesmo ao óbito. Então, foi acordado que uma vez de posse do diagnóstico de HIV, o indivíduo já entrará com o antirretroviral. E isso chama-se tratamentos para todos. E eles lançaram também a meta 90-90-90. Essa meta, 90% da população deve ser testada. Por isso a facilidade hoje de realizar os testes rápido. Antigamente, os testes eles eram realizados de forma mais demorada, a pessoa recebia 15 dias, ficava esperando 15 dias para receber o resultado do exame. Era um processo bem angustiante, porque quem procura, no geral, quem procura fazer o exame já vai porque teve alguma exposição, tem uma suspeita, e aqueles 15 dias era extremamente doloroso para a pessoa ficar naquela espera. Então, com essa meta 90, foi estimulado e facilitado para a população em geral do SUS a utilização do teste rápido, que sai em torno de 40 minutos no máximo, certo? E, então, é a primeira meta 90. Aí, a outra meta 90, que são 3, né? É a meta 90, 90, 90. Então, a primeira meta é facilitar a testagem, né? Para que todas as pessoas possam serem testadas e conhecer a sua condição sorológica, inclusive ofertado nas unidades básicas de saúde. E a segunda meta é que 90% da população com o diagnóstico já inicia o tratamento, seja oferecido a utilização do antirretroviral. E a outra meta 90, para completar as 3, né, é que, uma vez utilizando o antirretroviral,
tendo uma boa adesão, o usuário deverá ter um nível de imunossupressão, ou seja, a imunidade dele vai estar, quando nós chamamos que a carga viral dele vai estar zerada, ou seja, a circulação do vírus no organismo dele não vai estar causando nenhum dano para ele. E, consequentemente com isso, os estudos também mostram que a pessoa, quando ela está no nível de carga viral indetectável, ele passa a não transmitir mais a doença. Aí, existe um critério muito grande para as pessoas não confundirem. Então eu vou abolir o uso do preservativo, por exemplo, considerando que uma das vias de transmissão é sexual, inclusive uma das principais vias até hoje. Então, não é isso. Não é para se deixar de utilizar o uso do preservativo, não é para fortalecer um relaxamento em relação a essa prevenção, mas para que a pessoa possa saber que ele não vai desenvolver doença oportunista, que ele está em um nível ótimo com relação à sua imunidade. Desculpa, gente, esses dias andei fazendo uma limpeza na casa, né? E aí, de vez em quando, vem esses pigarros. Então, e como eu estava falando, a questão do antirretroviral, o Brasil, ele começou a distribuir o antirretroviral em 96, de forma gratuita, a todos os usuários do SUS, e hoje existe hoje 22 tipos de antirretrovirais, tá? São esquemas que são atualizados, para vocês terem uma ideia, o manejo clínico do paciente com HIV/AIDS, ele é atualizado praticamente mensalmente. Então, assim, quem trabalha com HIV/AIDS tem que estar estudando muito, tem que estar muito bem atualizado, porque o manejo clínico, ele sofre mudanças constantes, porque nós trabalhamos com um vírus muito inteligente, né? E também as pessoas começam a desenvolver resistência, né, àquela medicação. Então, e também os efeitos colaterais, né, tem alguns antirretrovirais que já não são mais usados porque desenvolviam efeitos colaterais muito severos, né, para as pessoas. E isso dificultava o quê? Dificultava a adesão desse usuário ao tratamento, que não é bom, né, porque ele pode ficar resistente. E aí, os esquemas, a gente não pode queimar etapas, né? A gente só pode passar de um esquema para o outro se, de fato, o usuário não puder mais tomar aquele esquema. Não porque ele fez um abandono, porque ele não teve uma boa adesão do antirretroviral, né? Então, o caminho não é por aí. Espero que vocês estejam me entendendo. Qualquer coisa, vocês vão anotando aí, tá? E aí, então, gente, com relação ao uso do antirretroviral, as pessoas hoje têm uma facilidade muito grande, porque no início da epidemia, tinha usuários que tomavam até 16 comprimidos por dia. E eram comprimidos enormes, né? Grandes, difícil de tomar, era uma dificuldade. Tinha efeitos colaterais muito severos, que às vezes o usuário não conseguia mesmo tomar a medicação. Ao longo desses quase 40 anos, né, as medicações foram melhorando, foram sendo mais estudadas, e melhorando a aceitação em relação ao uso, por ser uma medicação que não proporciona mais tantos efeitos colaterais. Ainda tem, lógico. A gente sabe, vocês são da farmácia, sabem que é muito raro, né, existir uma medicação antirretroviral que não tenha nenhum tipo de efeito colateral. Mas já melhorou muito. Hoje nós tratamos o usuário com 2 medicamentos, né, que nós chamamos de dose única, né, com a associação de 2 medicamentos. E isso facilitou muito para o usuário, né, e até mesmo para os profissionais, a convencer o paciente a fazer essa tomada diária. O que ainda é inoportuno
é que é uma tomada diária, né? Não é fácil você tomar realmente um medicamento todos os dias. Mas aí eu digo para os nossos usuários de que quem tem pressão arterial, né, elevada precisa tomar todos os dias. Quem tem o diabetes precisa tomar todos os dias e tantas outras doenças crônicas, né? Então, em cima disso, o usuário acaba, né, revendo, né, seus conceitos e vendo que até o momento é o que se dá para fazer, né, fazer essa tomada diária, porque ainda não existe uma vacina, ainda não existe algo que possa substituir esse tratamento, tá? Então, aí eu queria falar um pouquinho aqui sobre as vias de transmissão. As vias de transmissão é uma coisa muito batida, mas eu acho que é sempre importante a gente estar frisando. Nós temos a via de transmissão sexual, como eu já falei anteriormente, é a via de transmissão mais epidemiologicamente que mais ocorre a transmissão, né? É o sexo desprotegido, sem o uso do preservativo. É importante também estar ressaltando aqui que as práticas sexuais diversas, ela transmite, né, a infecção. E também nós temos a infecção ocupacional, né, a transmissão ocupacional, que é aquela em que o indivíduo se contamina realizando as suas atividades. Em laboratórios bioquímicos, né, ocorrem muitos acidentes. Há uns 2 anos atrás, se não me engano, 1 ano e meio, nós tivemos uma bioquímica que estava manipulando, eu não sei em que momento da manipulação, né, porque tem várias etapas dentro do laboratório, um tubo, né, de ensaio foi, um tubo de coleta quebrou, era um vidro, né, e ela teve o rosto todo, né, comprometido por sangue, ela estava de óculos, ela estava de máscara, né, mas mesmo assim ela ficou muito apavorada, e ela teve que entrar com a profilaxia pós-exposição. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante sobre essa profilaxia. Então, assim, em qualquer local pode ocorrer um acidente. E, por coincidência, só para concluir essa história, o paciente já tinha ido embora, mas elas foram lá na fichinha e o paciente era um paciente que era soro positivo, que tinha o HIV/AIDS. Então, assim, foi uma coincidência muito grande, né? Mas, sim, infelizmente, a gente sabe que pode ocorrer. Então, por isso a importância do uso dos EPIs durante o manejo, né, nas atividades ocupacionais. Odontólogo também tem muitos acidentes. Outro profissional, os próprios garis, gente, acidente com gari é muito comum. Agora, ainda bem que o vírus, né, do HIV, ele, fora do organismo, ele tem um comprometimento em poucos segundos, né, o seu mecanismo de transmissão é inativado. Porém, nós temos uma outra coisa que a gente não vai estar falando nesse momento, mas quem tiver curiosidade pode depois buscar, que é a questão das hepatites, né? O vírus, ele permanece vivo fora do organismo até 7 dias, né? Então, além da preocupação com a transmissão do HIV, a gente também tem que ter a preocupação com a transmissão das hepatites virais, tá? Que é a hepatite B e C. A outra via de transmissão também é a materno-infantil, é aquela que se dá através da mãe para o seu bebê, no momento do parto, ou durante a gestação. Isso se ela não for devidamente acompanhada, né, fazer um pré-natal com um especialista, ela não tomar o antirretroviral durante esses 9 meses de gestação, não tomar as medidas de prevenção para o parto, né, que é fazer a profilaxia antes do parto. A indicação do parto é cesariana, para que a condição dessa criança possa nascer sem a infecção do vírus. E seguindo todos esses passos, né, a gente consegue ter realmente um sucesso aí. E outra coisa, a mãe também não pode amamentar o bebê,
porque ocorre a transmissão através do leite materno. Todos os fluidos corporais transmitem, tá, gente? E, deixa eu ver se eu esqueci alguma. A transmissão vertical, a transmissão sexual e a transmissão ocupacional. Sim, tem também usuários de droga, que é a questão que hoje, graças a Deus, a gente tem em menor quantidade, né? Porque hoje já, inclusive, tem o programa de diminuição de danos, né? Em que o próprio programa oferta o kit, né? Para prevenção, para que as pessoas não compartilhem o uso de seringa. Aí existe, assim, algumas coisas, mas você não tá, o programa não está fortalecendo com isso a questão do uso da droga. Não, ninguém está dizendo que é para se usar, né? Mas o que a gente está fazendo é ofertar o insumo para aquele indivíduo que quer usar, pelo menos não se contaminar com o vírus, tá? Mas em momento algum é um estímulo para a pessoa fazer o uso de drogas ilícitas. Também a questão da transmissão sanguínea, hoje já não existe mais, né, que era nos hemocentros, através da transfusão de sangue. Há muitos anos, há muitas décadas que isso não ocorre mais, porque há um rigor, né, de inspeção e de cuidados em que já não existe mais. Mas nas primeiras décadas, infelizmente, ocorreram alguns casos da transmissão, tá? Eu estou indo muito rápida ou tá bem, Conceição? Não, tá ótimo, Cláudia. Tá certo. Mais recentemente, gente, os estudos, eu digo recentemente, mas há torno de uma década, os estudos passaram a se preocuparem com a questão da cronicidade da doença. Então, a AIDS hoje, ela é considerada uma doença crônica, porém transmissível, né? Inclusive, hoje o departamento de IST-AIDS foi conjugado com o departamento que trabalha as doenças crônicas, né? Porque o antirretroviral tem sido um sucesso, né? Inclusive, alguns autores falam que o antirretroviral é um sucesso retumbante. Porém, ele melhorou a qualidade de vida, deu longevidade às pessoas, ninguém morre mais por AIDS se realmente seguir o tratamento certinho, fizer todo o protocolo direitinho, fazer os exames periódicos, né, que são os exames de CD4 e carga viral, segundo o protocolo de manejo clínico do Ministério, o CD4 deve ser realizado dependendo da condição clínica do paciente, pode ser realizado uma vez por ano, e a carga viral a cada 6 meses, tá? Se ele tiver indetectado 2 cargas virais detectadas e o CD4 dele estiver acima de 500 células, ele está dentro de um patamar de conforto muito grande, né, em relação ao vírus. Então, dessa forma, o paciente passou a ter uma qualidade de vida, uma longevidade, porém ele passou a desenvolver doenças crônicas. A própria infecção é considerada uma infecção crônica e passou também a desencadear doenças voltadas para a cronicidade da doença, como, por exemplo, manifestações importantes de dislipidemia, né, triglicérido, colesterol total, ficam alterados nessa população, passou a desenvolver diabetes tipo 2, tá? E também a síndrome metabólica, que é um evento muito perigoso, porque ela pode levar o indivíduo a desenvolver uma doença cardiovascular de forma precoce, enquanto a população em geral pode desenvolver uma síndrome metabólica após os 50 anos, 60, o indivíduo com HIV, ele pode desenvolver de forma bem precoce, com 35 anos, né, devido ao uso do antirretroviral e o próprio percurso natural da infecção pelo vírus, tá? Então, isso é preocupante. Aí, o que é que precisa ser feito? No manejo clínico desses pacientes, ser muito orientado à questão dos cuidados, dos hábitos de vida desse usuário, fortalecer as práticas de atividade física,
fortalecer hábitos de alimentação saudáveis, né? Bebida, evitar o máximo possível, né? O antirretroviral, a gente sabe que ele não proíbe o uso do álcool 100%, mas em momento algum a gente pode estimular, tá? Porque a gente sabe que o álcool, em qualquer indivíduo, ele já baixa sua imunidade. Imagina no indivíduo com o uso de antirretroviral infectado pelo vírus, né? Então, assim, a gente fala, olha, é um final de ano, você quer fazer um brinde, faz um brinde lá, com champanhe e tal. Então, assim, gente, é uma vez por ano, né? Não é todo final de semana, não é 2 vezes na semana, é uma vez ao ano, uma taça de vinho, né? Uma coisa assim. A gente não estimula o uso de álcool para o usuário em momento algum. Agora, a gente também, nas próprias políticas de saúde, diz que a gente tem que negociar com o usuário a condição dele de se adaptar a determinadas situações. Eu não posso, enquanto profissionais, só ditar normas, né? Então, assim, ao longo dos anos, o programa lança os manejos clínicos e ele faz sugestões de diálogo com o usuário. Olha, realmente você não tem como viver sem o álcool, então vamos negociar aqui. Toma 2 copinhos, tá, parou. Né? Então, assim, tudo é uma questão de negociar e conversar e orientar. No geral, para ser sincero, os usuários, eles têm uma clareza muito grande da sua condição clínica, e eles não veem nenhum problema em abrir mão da questão do álcool, tá? Então, assim, eu só quis frisar aqui, porque é importante a gente falar sobre esse diálogo aberto com o usuário, né? A gente não impõe o tratamento, a gente faz um diálogo, inclusive a gente não impõe a prevenção, a gente também faz um diálogo de orientação e de mostrar para ele o que é melhor para a saúde dele, né? E das pessoas que estão ao seu entorno. Portanto, quando a pessoa sabe que tem o vírus, a gente faz toda uma orientação e um aconselhamento para que ele possa revelar esse diagnóstico para as pessoas com que ele se relacionou, para que essas pessoas também possam ter a oportunidade de também se tratarem, conhecer se for infectada pelo vírus e realizarem um tratamento, né, a tempo, né, antes que a sua condição clínica possa aparecer as doenças oportunistas, tá? Então, eu abri esse parênteses com relação à questão da doença crônica, porque hoje é uma realidade muito presente nos pacientes infectados pelo vírus, tá? E hoje, gente, o governo, mais recentemente, em dezembro, na campanha do 1º de dezembro de 2018, foi lançado alguns cuidados para as populações prioritárias. O programa de ST-AIDS e a UNA-AIDS, eles fazem uma atualização constante dos termos. Então, eles lançaram esse termo população prioritárias. Na década de 80, quando eu falei lá atrás, com relação às primeiras pessoas que eram infectadas pelo vírus, no caso, os homossexuais, profissionais de sexo, usuários de droga, esse grupo, eles eram chamados de grupo de risco. Quando eu falei que as pessoas passaram a ser infectadas, outros níveis, como os heterossexuais, as mulheres, então eles passaram a chamar de pessoas com comportamento de risco, ou seja, não existe o grupo de risco, mas a pessoa que tem um comportamento de risco, ou seja, qualquer pessoa pode ser infectada, desde que ele tenha um comportamento de risco, seja na via sexual, ou seja na via ocupacional, ele deveria usar uma EPI, não usou, então ele está tendo um comportamento de risco, tá? E isso também, gente, é uma forma de descaracterizar o preconceito, entendeu? Ou seja, dizer que qualquer pessoa que se expõe ao vírus, ele pode ser infectado, tá? E mais recentemente, né, primeiro era grupo de risco, comportamento de risco, e mais recentemente o governo lançou
que as populações vulneráveis, né? Que aí são as populações prioritárias, em que ele chama de população prioritária os jovens, né? Infelizmente, a população jovem passou a ser infectada pelo vírus de uma forma muito exacerbada nos últimos 10 anos, 5 anos, então, nossa senhora, foi muito grande o índice, né, de jovens infectados na faixa etária de 15 a 24 anos. Aí os estudos mostram várias situações, desde comportamentos, até mesmo a falar que o jovem dessa faixa etária, ele não viu o início da AIDS, ele não acompanhou, e ele não viu que as pessoas, que morriam muitas pessoas. O que ele vê hoje é que já não morre mais tantas pessoas por conta do uso do antirretroviral. Porém, a gente chama atenção para esses fatores que eu já citei. Primeiro, o incômodo de se tomar uma medicação todos os dias. O fato de você ter uma doença que ainda não tem cura. O fato de você, nas suas relações afetivas, não é fácil, porque quando eu desenvolvi uma pesquisa, alguns anos atrás, em que eu investigava a sexualidade da pessoa após a infecção do vírus. Então, assim, era muito complicado, o relato das pessoas era muito angustiante, porque quando você conhece uma pessoa, você não pode chegar e dizer, muito prazer, meu nome é Cláudia, eu sou infectada pelo vírus da AIDS. Você não vai chegar para uma pessoa e dizer isso. Primeiro você vai se envolver emocionalmente, estabelecer uma relação, e aí você vai contar. No momento que isso ocorre, você é julgado de duas formas. Você me enganou, não me contou logo no início, né? Aí o seu medo era contar no início e a pessoa te abandonar, né? E aí a orientação que a gente não deixa de fazer é que você não expõe essa pessoa em momento algum. Ou seja, mesmo que essa pessoa queira ter uma prática sexual desprotegida, que você não aceite. Porque ela não vai poder te acusar de ter passado o vírus, né? De que você teve uma má fé quando você não contou, né? Então, o sentimento que os pacientes passavam nessa pesquisa de forma muito contundente era a questão do medo, da angústia, né? Em revelar esse diagnóstico para os seus parceiros sexuais, para as pessoas com que tinham algum tipo de afetividade. Então, gente, o jovem, como eu falei, ele é considerado uma população prioritária. Os adolescentes, né, de 15 anos até 24 anos, são jovens e adolescentes. Outra população que também entra como população prioritária é a população negra e indígena, tá? Ela continua também como uma população vulnerável. E a população em situação de rua, os moradores de rua, tá? Dentro dessa população vulnerável, nós temos também a população chaves, ou seja, são vulneráveis a população prioritária, que são esses que eu acabei de falar, e a população vulnerável, que são, por exemplo, os privados de liberdade, os que estão em presídios, os gays, os trans e outros HSH, que são homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo. Então, esta população, dentro da nomenclatura da UNAIDS e do governo federal, é considerada uma população-chave, ou seja, dentro da população vulnerável, tá? Então, assim, por que eu quis frisar isso, gente? Porque com isso, nós temos hoje 2 tipos de tratamento para essa população vulnerável, que é a prioritária e a população-chave, que é a PEP e a PrEP. A PEP é profilaxia pós-exposição, ou seja, aquela pessoa que teve um acidente ocupacional pode ir lá e tomar o antirretroviral. Assim, se ele já conhece a condição sorológica da pessoa que sofreu o acidente, melhor ainda, porque pode descartar a necessidade dele usar esse medicamento ou vai dar a confirmação para ele a importância de usar, tá? Eu já estou concluindo, viu, Conceição? Imagina, fica à vontade. Está sendo ótimo. Eu já tenho algumas perguntas aí no final.
E também para casos de estupros, violência sexual, né? A profilação após exposição. O indivíduo sofreu um estupro ou uma violência sexual, e aí ela procura o serviço, ou ele procura o serviço, né? Às vezes até crianças que são abusadas, procura o serviço para fazer. Aí o que é feito? O protocolo recomenda. Faz-se o exame daquele indivíduo no momento que ele chega ao serviço, para conhecer a condição sorológica dele naquele momento, para se ele foi infectado por aquele evento, por aquele acontecimento, ou se ele já tinha uma infecção e não conhecia. E aí ele passa por uma entrevista e, posteriormente, ele inicia o uso da profilaxia. É um antirretroviral, tá? Que ele deve tomar durante 28 dias. Ele tem os efeitos nos primeiros 15 dias, que todo mundo que inicia o antirretroviral passa, que é náuseas, mal-estar, alguns reclamam de diarreia, né? E entre outros efeitos colaterais. Mas são suportáveis e que no máximo 15 dias ele já não vai sentir mais nada. Então, ele toma 28 dias. Completou esses 28 dias, ele retorna ao serviço, faz uma nova testagem, e aí ele retorna também mais 2 vezes para poder ver a questão da janela imunológica desse indivíduo, tá? Então, essa é a PEP, a profilaxia pós-exposição. E nós temos a PrEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, tá? E essa profilaxia, ela é ofertada aos casais sorodiscordantes, por exemplo. Na verdade, essa nomenclatura também já mudou, viu, gente? Deixa eu ver, não é mais sorodiscordante, é soro diferente. Como eu estou falando, na AIDS, a nomenclatura muda direto. Eles disseram que eles não estão discordando de nada, só um tem o HIV e o outro não tem. Então, são soros diferentes. E aí, essa profilaxia pré-exposição, ela passou a ser ofertada a esses casais que já querem dar um tempo do uso do preservativo na relação deles, ou querem tentar um filho, por exemplo, um casal hétero, eles querem tentar uma gestação. Então, é necessário que a pessoa que é HIV, ela esteja em um melhor momento de condições clínicas, ele precisa, ou ela precisa estar com o CD4 acima de 500, e a carga viral indetectável, né, então ele tem que passar por um monitoramento da equipe que o atende, assistente social, psicólogo, médico, enfermeiro, né, a farmacêutica e tudo mais. Então, ele estando de posse dessa condição clínica, ele pode optar, sim, por realizar a profilaxia pré-exposição. Eu quero tomar 2 meses, porque eu quero tentar uma gestação. Então, aquela pessoa que não é positiva, ela vai ficar tomando a medicação e tentando a gestação. Engravidou, aí ela é encaminhada para o serviço especializado que atende só as gestantes, e lá é feito um manejo clínico para que ela possa receber as orientações durante a gestação e o antirretroviral adequado na atual condição de gestante, tá? Porque a medicação é diferenciada para a gestante. Então, a PEP é utilizada para essas circunstâncias e também para os casais homoafetivos, né, que desejam dar um tempo do preservativo e tal. Então, existem vários diálogos em relação a isso, que aí em um outro momento, ou quem tiver interesse, pode estar acessando o site do Ministério para dar uma olhada mais aprofundada sobre essa questão da PEP e da PrEP, tá? Eu não sei se contemplou, Conceição, no que você estava querendo. Ótimo, foi excelente. Cláudia, eu queria saber, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, isso para as pessoas que são soropositivas, como é que está funcionando? Precisou complementar ou suplementar para manter essa imunidade elevada? Como é que está isso? Certo. Então, os pacientes que estão tendo boa adesão, eles estão
com suas cargas virais, né, e os seus CD4 dentro dos parâmetros desejados. Então, eles fazem suplementação como a população em geral, né, toma uma vitamina C, né, faz uma suplementação de rotina de qualquer pessoa. Agora, aqueles que não estão tendo uma boa resposta, de repente eles podem ter apresentado uma falha terapêutica ao medicamento, ou é um usuário que não tem uma boa adesão, aí esse usuário é ofertado, é oferecido para ele, né, um uso constante de algum tipo de vitamina, para que ele possa dar uma melhorada nessa condição imunológica dele, tá? Uhum. Entendi. Então, assim, eles não estão mais vulneráveis, estão tão vulneráveis como qualquer outra pessoa, é isso? Exatamente, isso. Entendi. E tem alguns estudos que não estão comprovados que as pessoas que têm HIV e tomam antirretroviral têm uma probabilidade muito grande de não ser infectado pelo vírus. Aqui na cidade, eu estava conversando com o Dr. Maurício Casanova semana passada, e ele fez esse comentário comigo, que ainda não recebeu nenhum paciente que seja infectado pelo vírus, pelo HIV, e tenha vindo a se contaminar pelo COVID. Entendi. E com relação a essa profissional da área de saúde que você citou, então, aí ela faz o uso da profilaxia e ela não manifesta a doença, ela não... Como é que funciona isso no organismo? Essa profissional, ela nos procurou no primeiro dia do acidente, porque ainda tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. A profilaxia pós-exposição, ela deve ser realizada 2 horas após o acidente e no máximo até 72 horas. Sendo que, quanto antes, nas primeiras 24 horas, a efetividade da pessoa não vir desenvolver a doença pelo acidente é muito maior. Mas ele tem até 72 horas para procurar o serviço. E esse antirretroviral, ele está disponível no Hospital Municipal, nas duas UPAs, São José e Bernardo Sayão, e no próprio programa, sendo que o programa não funciona à noite, nem nos finais de semana. Então, o usuário deve, quando acontecer uma situação necessária, ele deve procurar as UPAs ou o Hospital Municipal. Inclusive, Então, ele nós já... faz... Oi, pode falar. Inclusive, nós já tivemos situações assim. A pessoa chega e nos procura na segunda-feira. Na sexta-feira, eu tive uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que eu não conhecia. Na verdade, não foi nem desprotegida. Aconteceu um acidente, o preservativo estourou, e aí eu quero tomar a PEP, porque eu não sei quem é, eu não tenho contato, eu não vou mais olhar essa pessoa. E aí, então, lógico que ele passa por todo o processo de entrevista, faz o exame, e aí já inicia a PEP. Ah, entendi. Então, se a pessoa com quem ele se relacionou e houve esse acidente com preservativo, aí ele faz o uso dessa profilaxia, ele não manifesta a doença, né? Isso. É isso? Não manifesta. Que bom, que bom. Pessoal, alguma pergunta para a professora Cláudia? Kelvin, Adriano, alguma pergunta? Oi, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu tenho algumas perguntas, duas perguntas. A AIDS é um tema que vem me chamando bastante atenção há algum tempo. E a primeira pergunta é com relação é voltada mais para a microbiologia da doença. Eu queria saber por que a AIDS ela é tão especial, por que ela não tem uma cura. Pesquisando um pouco, eu vi que o vírus ele tem uma capacidade muito boa de alterar meio que o encaixe que ele tem com a CD4, né? Então, o corpo aprende a neutralizar o vírus e meio que o vírus ele consegue mudar esse encaixe, essa proteína que ele tem com o CD4. Eu queria saber por que isso acontece. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta mais atual que a gente vem ouvindo muito, né, ao longo do tempo que a AIDS vai ter uma cura daqui a 10 anos, 20 anos,
E pesquisando um pouco, eu vi que alguns médicos, alguns cientistas estão tentando fazer um tratamento com o transplante de medula óssea, né? Eu queria saber como é que está na atualidade essa questão da cura, se é uma coisa que a gente já pode ter meio que uma esperança ou não, ainda tá longe. Olha, eu sou Mateus, né? Eu sou bem otimista, né? Não sei se é porque eu almejo tanto essa cura. Eu acredito que não leva mais 20 anos, não, viu, Matheus? Eu acredito que nós estamos bem próximos. E, infelizmente, se não fosse esse evento que nós estamos vivendo, essa pandemia, porque os olhares agora não estão voltados para a cura da AIDS, né? Pelo menos para a questão do Covid, porque a AIDS mata, mas não mata, né, da forma como o Covid veio, graças a Deus, né? Mas, assim, eu penso que não demora, né? Já tem estudos bem adiantados, já se conhece bem o comportamento do vírus, né? Por isso a dificuldade de chegar, que ele sofre uma replicação também, né? Nós temos dois tipos de vírus, o tipo 1 e o tipo 2, tá? O vírus tipo 1 é o predominante na nossa região, e é o que mais infecta pessoas. Há um ano e meio atrás, eu participei de uma pesquisa, nós até publicamos agora, mês passado, um artigo sobre a questão da genotipagem, né, que é a falha terapêutica e a genética desse vírus, né, os subtipos, né, que tem subtipo A, B, B1, né, então são vários subtipos. E nesse estudo, a gente estava procurando entender na população do Maranhão, nós pegamos um banco de dados do Maranhão inteiro, né, que teve falha terapêutica, e a gente foi identificar, né, o motivo dessa falha terapêutica, quais são os subtipos predominantes na nossa região, né, então, assim, ainda é uma questão bem complexa, mas eu acredito que nós já estamos bem próximos, sim, da cura. Certo. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Podem perguntar. Bom dia, professora, bom dia. Bom dia, Bom doutora dia. Cláudia. Bom dia. Eu gostaria de saber sobre a PEP, assim, no caso, ela comentou sobre o casal que quer ter filhos, né? Aí a mulher vai fazer o uso desse medicamento durante 2 meses para vir a tentar engravidar. E eu gostaria de saber o risco dela se contaminar e a criança, mesmo usando esse medicamento. Então, Edileuda, quando o paciente manifesta o desejo de engravidar, toda a equipe vai ter um cuidado de deixar essa mulher numa condição, por exemplo, o parceiro dela é soro positivo e ela não é, tá certo? Vamos partir desse princípio aí. E ela quer engravidar. Então, esse parceiro, ele precisa, esse paciente que é parceiro dela, precisa estar com uma carga viral indetectável e o CD4 acima de 500, tá? E ela vai tomar a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, e ela só vai ter relações sexuais desprotegidas no período fértil, que é os dias em que a probabilidade dela realmente engravidar vai ser maior, né? Então, ela, durante aqueles 7 dias, né, na tabelinha, ela vai ter as relações sexuais desprotegidas. E, lógico, que ela tomando a profilaxia. Então, a probabilidade dela contrair o vírus é mínima, não existe, tá? Segundo o Ministério. E nós não tivemos nenhum caso ainda da pessoa que foi infectada realizando dessa forma, com esse cuidado. Entendeu? Aí, se for o contrário, vamos ver, a mulher tem o HIV e o homem não tem, tá? Então, o que é que acontece? Ela precisa estar com carga viral indetectável, da mesma forma, CD4 acima de 500 células
ela está tomando o antirretroviral dela normal, né, que ela já toma para o vírus, e o parceiro, ou ela pode fazer o método da seringa, em que é depositado na seringa o esperma, e ela mesma, vou colocar aqui o computador para carregar, só um minutinho, gente. E ela mesma introduz, né, esse sêmen, né, que aí nós falamos que é o método da seringa, e é um método barato, e existiria outros métodos sim, né, mas que requeria questões socioeconômicas mais elevadas. E o parceiro iria estar usando a PEP, que é a profilaxia, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, certo? Entendeu aí como é que é feita? Sim, Entendemos. tirei minha dúvida, sim. Então, o risco é mínimo, não existe, né? Exatamente. Que bom. Que bom. Cláudia. Isso aí favoreceu, Conceição, os casais que sonham, né, com a paternidade, com a maternidade, mesmo infectado pelo vírus, conseguir realizar, concretizar esse sonho, né? Cláudia, a sua pesquisa de doutorado foi nessa linha, no trabalho que você já desenvolve no programa, a sua tese? Sim, a minha pesquisa, o doutorado que eu fiz, eu tinha que desenvolver um produto, né, tecnológico. Então, o que é que a gente fez? A gente juntou as duas coisas, né? A questão do que eu já trabalhava, que era a AIDS, e aí a gente foi construir esse produto, que era um software. Eu desenvolvi um software para predizer a doença síndrome metabólica nos usuários de antirretrovirais, considerando que o antirretroviral desenvolve essa síndrome metabólica, né, que tem alguns critérios, né, por exemplo, eu me baseei pelo critério do IDF, né, e esse critério diz que a pessoa que apresenta a pressão arterial elevada, o triglicérido elevado, o HDL, a circunferência da cintura, né, porque o paciente que tomou antirretroviral, ele desenvolve uma gordura central, né, e aí a circunferência da cintura estando acima dos parâmetros normais, ele pode desenvolver essa síndrome metabólica. Aliás, ele pode não, ele desenvolve, fechando esses 3 critérios, né, pelo menos 3 critérios: circunferência da cintura elevada, sendo esse um critério obrigatório, a pressão arterial elevada, ou triglicérido, ou HDL, né, um desses 4 critérios, fechando 3, ele já é classificado como síndrome metabólica. Então, eu peguei uma população de indivíduos com HIV e uma outra população sem HIV. Eu fiz a coleta de sangue dessas pessoas para verificar os exames bioquímicos, né, se estavam alterados ou não. Eu aproveitei também, coletei ureia, creatinina e glicemia para futuras pesquisas, e fiz também medidas antropométricas, porque o que é que eu queria com esse meu software? Provar de que é possível o indivíduo ser avaliado como risco para desenvolver a síndrome metabólica sem as variáveis invasivas, ou seja, sem precisar realizar os exames bioquímicos, considerando na dificuldade de acesso a esses exames que nós ainda temos até hoje pelo SUS, né? Até o indivíduo conseguir uma consulta, marcar os exames, retornar ao profissional, ele leva no mínimo de 4 a 6 meses. Tá? Então, com isso, com o software que eu desenvolvi, o usuário lá da ponta da atenção básica e também dos serviços especializados de HIV vai poder usar esse software só fazendo as medidas antropométricas,
que foi através, lógico, que a gente precisou rodar um algoritmo, né, que é dentro da área da engenharia da computação e da elétrica, que são feitos esses mecanismos de forma mais rotineira. Mas a saúde hoje já trabalha muito com esse software, né? Os grandes hospitais, Albert Einstein, Sírio-Libanês, já trabalha com esses softwares até para dinamizar o diagnóstico de pacientes em UTIs, pacientes graves em UTIs. Já se trabalha com esse software para fazer acompanhamento de pacientes com Parkinson, câncer de mama, né? Identificando as características dos indivíduos que adoeceram em outros indivíduos que estão prestes a adoecer, entendeu? Então, foi esse meu trabalho foi voltado dessa forma, para identificar a síndrome metabólica nas pessoas que utilizavam antirretrovirais, utilizando métodos não invasivos. Só que para desenvolver, até chegar nesse ponto, eu tive que coletar sangue, eu coletei sangue de quase 800 pessoas, né? Que bom. Pessoal, mais alguma pergunta para a professora Cláudia? Alguma pergunta? Adriano, Kelvin, alguma pergunta? Ana Carolina, Taline? Eu tenho uma pergunta. Essa questão que ela falou sobre a circunferência abdominal de quem toma o retroviral ficar um pouco mais avantajada, ela pode acarretar problemas de fígado, pela gordura visceral, alguma coisa assim, ou não? Não, essa questão da gordura central é a mesma que a gente utiliza para verificar na nutrição a relação cintura-quadril, por exemplo, para identificar, né, que é o RCE, né, relação RCQ, relação cintura-quadril, para verificar se o indivíduo pode ou não ter probabilidade de desenvolver doença cardíaca, né, então, é uma obesidade central que não atinge, assim, lógico que o antirretroviral em si, né, ele passa por um processo metabólico renal e também do fígado, né, que pode sim desenvolver, mas não referente a essa questão da gordura abdominal, entendeu? São duas coisas diferentes, tá? Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. Mais perguntas? Mais perguntas, pessoal? Sim, você citou a respeito dessas doenças oportunistas. Fiquei com curiosidade em saber se a depressão faz parte dessa doença oportunista. Qual? A depressão. Sim, né, nós temos relatos e estudos, e o próprio manejo clínico do paciente fala, né, do olhar que o profissional precisa ter do usuário em relação à questão psíquica dele, né, porque, principalmente, que ele convive com uma doença que ainda não tem cura, não é algo fácil de você gerir, né, ele faz tomada de medicamentos diários, né, também não é uma outra coisa muito boa, às vezes a gente tem que tratar uma anemia, a gente tem que tomar 30, 60 dias de medicamento, a gente não, né, às vezes até reclama um pouco. Então, tudo isso vai somatizando, e ainda tem a questão do preconceito, que é muito presente ainda, as pessoas, por desconhecer até as vias de transmissão, tem gente que tem receio de usar o mesmo banheiro do indivíduo infectado, de usar o mesmo garfo, né, o mesmo talher. Então, tudo isso vai somatizando, e também os próprios efeitos colaterais de alguns medicamentos podem levar o indivíduo a desenvolver doenças psíquicas, inclusive a depressão. Então, por isso que nos serviços tem a presença desse profissional psicólogo, né, para dar esse apoio, esse suporte. Mas a grande dificuldade ainda é a questão do preconceito, porque as pessoas, às vezes, até para tomar o medicamento dentro da sua própria casa,
algumas pessoas não têm abertura, né? Então, eles até descaracterizam o frasco, eles mudam, colocam o medicamento em outro frasco para dizer que é uma vitamina, né? Então, é muito difícil você viver nessa questão do drible, né? Driblar uma coisa que você vai viver pelo resto da vida, né? Porque ainda não tem cura, né? Respondi a tua pergunta? Entendeu direitinho? Sim, respondeu. Entendi. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Não? Queria que ela explicasse um pouquinho sobre essa relação do HIV com a diabetes tipo 2, que eu não consegui captar direito. Então, o antirretroviral, ele pode gerar uma elevação, né, na questão glicêmica do usuário. Da mesma forma, ele altera também a questão lipídica, né? Então, assim, de forma que a pessoa possa vir desenvolver, né, tanto um diabetes tipo 2, e também uma deslipidemia bem acentuada, né? Que juntando essas duas disfunções, ele pode facilmente ser levado a uma síndrome metabólica, que são aqueles critérios que eu falei, e posteriormente vir desenvolver uma doença cardiovascular de forma bem precoce, tá? Então, são alterações que o antirretroviral pode gerar nesse indivíduo. Por isso que hoje se diz que é uma doença crônica, né? O HIV, que as pessoas estão vivendo mais, com melhor qualidade de vida, né? Não vive adoecendo tanto, o antirretroviral dá menos efeitos colaterais, ele não desenvolve mais tantas doenças oportunistas, porém, essa questão da cronicidade e alterações nos vários sistemas, né, desse indivíduo, passa a ter esse processo crônico da doença e desenvolver essas complicações, tá? Mais alguma pergunta para a professora? Não? Oi. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu vi uma vez uma entrevista de um epidemiologista, não vou lembrar o nome dele, só que ele disse o seguinte, não sei se a senhora teve conhecimento, tal, ou tem conhecimento, mas ele disse o seguinte, que 1% da população europeia, ela tem meio que uma mutação genética que ajuda a meio que, entre aspas, vencer a AIDS. Eu queria saber se isso realmente é verdade ou ainda está sendo estudado. Olha, Matheus, onde eu andei lendo, que não foram poucos os artigos que eu li mundialmente, li muito artigo, muitas pesquisas da Europa, foi da Europa, né, que você falou? Sim. E não me recordo de ter visto nada em relação a isso. Talvez, você falou que foi uma entrevista, né? Talvez tenha sido uma entrevista em que ele falasse de alguma pesquisa dele, mas eu não sei dos resultados, da significância disso. Realmente eu nunca li nada voltado para isso, não. Ok. Ok, pessoal, eu vou encerrar as perguntas, porque a professora Cláudia precisa ir, tá bem? Tá? Cláudia, muito obrigada mesmo, foi ótimo, foi, assim, de muito aprendizado para todos nós, viu? Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho para conosco, que Deus abençoe grandemente, tá? Eu que agradeço e eu quero deixar aqui o recado para a turma, que o papel do farmacêutico no ambiente do programa de ST-AIDS, né, que a nomenclatura mudou, tá? Não é mais DST-AIDS, doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível. Eu bato de novo na história, as nomenclaturas estão mudando direto. E o papel do farmacêutico é de extrema importância, né? A questão não é só dispensar o medicamento, né?
a dispensação, qualquer técnico, né, administrativo, treinado pelo farmacêutico realiza. É a consulta farmacêutica, né, a orientação que é necessária dar, porque o farmacêutico, ele tem um papel fundamental de tirar as dúvidas do usuário em relação aos efeitos colaterais, encorajando ele. Eles têm N dúvida, eu posso tomar com leite, eu posso fazer uso disso, eu posso, né? E o farmacêutico, ele é fundamental para estar tirando essas dúvidas, fazendo encorajamento do uso do medicamento. Nós temos uma farmacêutica ótima, ela se disponibiliza, olha, se tiver sentindo alguma coisa, vem aqui, me procure, vamos conversar, falar sobre a importância de não deixar de tomar a dose diária, falar sobre a importância de respeitar os horários, né, não é um horário rígido, mas se você toma geralmente à noite, você tomar sempre à noite aquela medicação, não ficar fazendo trocas, né? Então, assim, o papel do farmacêutico é fundamental no sucesso, né, do paciente que realiza o uso do antirretroviral, viu? Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade, espero ter contribuído um pouco com vocês, tá, nessa temática, e boa sorte nos estudos. Estamos aí, viu? Se precisar de alguma coisa, eu retorno próximo mês para o programa, e funciona pela manhã, né? Estou lá todos os dias pela manhã. Só chegar lá e dizer que quer falar com a enfermeira Cláudia, professora Cláudia Reis, que o pessoal conduz vocês até mim. E outra coisa, pessoal, a professora Cláudia Reis tem vários artigos publicados, é só colocar o nome dela lá no Google, que vocês terão acesso a vários artigos. Ela é pesquisadora mesmo, está sempre publicando, tá? Gosta muito, né, Cláudia? E está sempre em congresso, sempre participando, tá? Então, se alguém quiser ter acesso aos artigos da professora, coloca o nome dela lá no Google, que aí você vai ver várias publicações, muitas publicações da professora, tá bem? Cláudia, e em nome da turma, eu gostaria de agradecer por ter dividido com a gente um pouco do seu conhecimento, viu, professora? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, Cláudia. Deus abençoe. Até mais. Obrigada. Até mais. Foi ótimo, né, gente? Maravilhoso. Cláudia é essa pessoa tranquila, calma, para conversar. Ela se disponibilizou. Se vocês tiverem curiosidade ou quiserem conversar com ela, ela fica pela manhã, todos os dias pela manhã, de segunda a sexta, no programa DST AIDS, tá? Agora, DST AIDS, né? Mudou a terminologia, como ela falou. Mas se alguém quiser conversar com ela, ela é muito disponível para alunos, porque ela é pesquisadora dessa área, tá? Tem vários artigos publicados. E sempre envolvendo alunos. Atualmente, ela é professora do curso de medicina da UFMA, tá? E também do curso de enfermagem, já passou pelo curso de farmácia, mas ela é titular do curso de medicina, porque ela tem uma vasta experiência com essas doenças infecto-contagiosas, em especial HIV/AIDS, tá? Então, é isso, queridos. Hoje a nossa unidade seria a evolução do câncer. Se eu não estou enganada, já é a 4.3. Nós estamos aí ao final, né, do nosso livrinho. Vocês vão pesquisar sobre a evolução do câncer. E na aula seguinte, a gente já fala dessa evolução, já tira as dúvidas e já avança o nosso conteúdo. Gostaram da nossa convidada? O que vocês acharam? Sim, Ótimo, muito bom. Foi bom, né? Eu particularmente amei, porque é um tema que foi muito falado e de repente ele meio que foi, entre aspas, esquecido, né? Quando saiu os retrovirais, as pessoas meio que, entre aspas, novamente, se esqueceram desse tema. Só os profissionais de saúde que ainda lidam mais com isso. E trazer esse tema para nós, eu acho bem enriquecedor. Por quê? Porque a gente, às vezes, pode ter dentro da família
pacientes, né, pessoas, parentes que estejam contaminados e que escondam da família. A Carol ainda fez uma pergunta bem pertinente sobre a depressão. Na maioria dos casos é desenvolvido sim a depressão, porque eles escondem mesmo, não tem nem que ver, esconde mesmo o medo da rejeição, não é nem que haja tanto a rejeição, mas o medo de ser rejeitado, de ser descartado pela família é muito grande. Verdade, verdade, gente. E assim, eu mesma não sabia da possibilidade, no caso do casal, se só um é soro positivo e o outro não é, se fizer o acompanhamento direitinho, pode ter o de filho engravidar. E ele, né? Que coisa maravilhosa, para vocês verem como a gente não é o nosso cenário do dia a dia, então a gente acha que não existe as possibilidades. Mas quem está na prática do dia a dia sabe que a possibilidade existe, e é como a pergunta que a colega fez, e ela respondeu, a possibilidade da infecção é mínima ou quase zero. Que coisa boa, né? O outro detalhe também é saber que logo, logo a gente tem a cura, né? Porque eles estão no programa diariamente, eles sabem as informações. Então, ela disse que não leva mais 20 anos e a gente já vai ter a cura para a doença, né? Então, é uma doença menos, né, para a saúde pública a tratar e também para as pessoas se preocuparem, né? Porque existe uma preocupação, claro, né, por trás de tudo isso. Professora, bom. Os pacientes que tomam os retrovirais e fazem um acompanhamento corretamente, como tem que ser feito, a vida deles é uma vida normal, uma vida, entendeu? Que não tem nenhuma restrição, eles vivem normalmente. Agora, foi realmente muito interessante saber sobre a gravidez, porque o que a gente tem em mente é mãe positivo, filho contaminado, né? Era isso que a gente tinha em mente. Uhum. E o programa funciona bem direitinho aqui na cidade. Há uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, ela me convidou para participar de um estudo com ela, e ela precisava de uma fono na equipe, porque alguns pacientes estavam apresentando, em uma fase mais avançada da doença, dificuldade para deglutir. E aí veio a história da fono, foi pela UFMA, né, o grupo de estudo. E aí ela me convidou, eu fiz parte por 1 ano desse grupo de estudo, e a gente conseguiu, através da aplicação dos nossos protocolos de avaliação, entender que não se tratava de uma questão estrutural muscular, mas a questão psíquica é que estava afetando. É tipo assim, quando a gente está com problemas e muito preocupado, às vezes você não consegue comer, né? Como se o alimento ficasse parado, né? Então, a gente conseguiu, pelas avaliações, isso tinha um médico, tinha uma psicóloga, a fono, o fisioterapeuta, o educador físico, ela, a enfermeira, toda a equipe do DST participando, e a gente conseguiu perceber que, na verdade, se tratava de um problema emocional, fundo emocional, entendeu? Não necessariamente de quadros de disfagia, tá? Tá bem? Mais perguntas, mais dúvidas? Interessante, professora, esse assunto.